Olá, caro seguidor da Andi TV, seja bem-vindo a mais uma edição do Luso News, referente a esta quinta-feira, 4 de maio de 2017. A Amnistia Internacional exigiu a libertação dos 120 jornalistas presos na Turquia e convocou protestos em cidades de todo o mundo esta quarta-feira, Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. O Parlamento Europeu associou-se a esta data com uma exposição e a Euronews falou com a esposa de um dos detidos, Musa Kurt, que trabalhava para um jornal da oposição como colunista. A plataforma para o jornalismo independente, sediada em Istambul, diz que são 163 os jornalistas detidos desde golpe de Estado falhado em julho passado. Mas a liberdade de imprensa é também violada na Europa, refere uma eurodeputada ecologista alemã. A abstenção deverá voltar a ser a grande vencedora das legislativas desta quinta-feira na Argélia, num cenário político dominado desde a independência em 1962 pelo Partido da Frente da Libertação Nacional e marcado por sucessivas denúncias de fraude. O sufrágio deverá voltar a não conseguir mobilizar a grande maioria da população. As medidas de austeridade defendidas pela aliança pró-presidencial num país em plena recessão que conta com mais de 70% de jovens abaixo dos 30 anos de idade contribuem igualmente para o desinteresse do eleitorado. A desilusão dos eleitores face à estagnação da vida política no país constata, no entanto, os 12 mil candidatos aos 462 assentos do parlamento. O líder da Igreja Anglicana esteve esta quarta-feira a rezar no Rio Jordão, no local onde se acredita que João Batista terá batizado Jesus. Justin Welby está a realizar no périplo pelo Meio Oriente e já se encontrou com cristãos iraquianos que foram obrigados a sair do país e a refugiar-se na Jordânia. O arcebispo de Canterbury realizou também uma missa com a comunidade anglicana local e com os refugiados em Amman. Aliás, muitos deles pediram a Justin Welby ajuda para sair da região, onde continua a não ter todas as condições de segurança. Nesta visita ao Médio Oriente, o líder da Igreja Anglicana visita também Israel. Donald Trump e Vladimir Putin querem chegar a um cessar-fogo na Síria. Os dois chefes de Estado falaram ao telefone esta terça-feira pela primeira vez desde que os Estados Unidos avançaram com uma ação militar contra o regime de Bashar al-Assad. A conversa telefônica centrou-se no conflito da Síria, mas foram debatidas a tensão com a Coreia do Norte e a situação no Médio Oriente. De acordo com um comunicado da Casa Branca, Trump e Putin discutiram a necessidade de acabar com a violência na Síria e a proposta do presidente norte-americano de criar zonas de segurança. Outra das medidas para chegar a uma resolução para a Síria é o envio de um representante americano para as negociações de cessar-fogo que começam esta quarta-feira no Cazaquistão. E Trump concordou em fazê-lo. Também, num comunicado, explicou que a conversa centrou na perspectiva de coordenar ações russas e americanas no que respeita ao combate contra o terrorismo em território sírio. Pelo menos 21 pessoas morreram e 39 ficaram feridas na sequência de uma explosão no interior de uma mina de carvão iraniana. O incidente ocorreu por volta das 7 horas da manhã, horas locais, na província de Golestan. A deflagração terá sido provocada pela ignição de um motor, provocando o desmoronamento de parte de uma galeria subterrânea e bloqueando pelo menos 32 mineiros a 1.300 metros de profundidade. Ao início da noite, as autoridades prosseguiam as operações para resgatar os mineiros e retirar os gases concentrados no interior que poderiam provocar uma outra explosão. Um grupo de cientistas norte-americanos conseguiu eliminar quase na íntegra o vírus de HIV/SIDA em animais pela primeira vez através de uma técnica de edição de genes. No tratamento do primeiro grupo, os cientistas conseguiram desativar geneticamente o VIH1, reduzindo a expressão de genes virais até 95%. No segundo grupo, a técnica revelou ser eficaz no bloqueio da replicação viral e na potencial prevenção de uma infecção. Chegados ao terceiro grupo, os investigadores conseguiram, com um só tratamento, remover integralmente os fragmentos virais das células humanas infectadas que tinham sido implantadas nos ratos. E com esta notícia concluímos mais uma edição do Luso News Andi TV, referente a esta quinta-feira, 4 de maio de 2017. Obrigado por nos ter acompanhado e até a próxima edição.